sei lá, ó João, diga-me por exemplo uma das... imagine, se tivesse um top, o João é da música, claramente, o João gosta de música, sim. Já toca, começou a tocar viola. Tocar viola, sim. E... mas comecei a tocar pai com 18, 19, 20 anos, mas depois interrompi durante décadas. E desde que estou na Apocena, melhor, desde que estou em Cantares do Zeca, portanto há 7 anos é que retomei um pouco o exercício. Mas porquê que deixou? Foi por causa do trabalho na altura? Não, desmotivação. Não tinha contactos, enquanto que quando comecei a aprender, não foi com professores, foi com amigos. Os amigos que sabiam um bocadinho mais ensinavam os que sabiam um bocadinho menos. E depois começou-se a tocar e a cantar umas baladas do Zeca, que na altura eram muito importantes para nós, em que os discos estavam proibidos e por isso o entusiasmo era maior até por esse facto. E foi nessa altura que nasceu, digamos, o bichinho do Zeca, porque realmente todas as suas canções tinham, a maior parte delas, claro, grandes aspectos e influências na vida das pessoas, não é? E naquela idade era onde nós absorvíamos muitos dessas questões, desses problemas sociais, que era uma coisa que o Zeca. Sim. Se o João, então, basicamente, se o João tivesse, por exemplo, que eleger assim, um ou dois músicos, um deles, assim, músicos que marcaram a sua vida, um deles é sem dúvida do Zeca Afonso. Sim, talvez o maior, sim. E outra referência? Tenho algumas referências da Taulé, por exemplo, eu tenho a discografia completa do Zeca, tenho a discografia completíssima. Do Adriano Correia de Oliveira, que também são muito próximos e que são contemporâneos. E tenho dos Pink Floyd e dos Beatles. Não toca qualquer coisa dos Pink Floyd ou Beatles, era giro? Não, é sempre. Porquê? Porque não é muito a minha praia. Eu gosto de ouvir, mas não gostava de ouvir. De tocar, mas mas não canto. Então, uma de Zeca Afonso, por exemplo. Aliás, eu acho que faz todo sentido. Portanto, o João viveu essa fase da sua vida, né, em que, de facto, Zeca Afonso foi alguém muito influente, né, nessa fase, por tudo aquilo que conhecemos dele, não é? E mais tarde o João até acaba por deixar um bocadinho esta paixão da viola e da música, deixar-se em stand-by, e depois retoma quando decide. Quando foi formado o Cantares do Zeca, praticamente. Cujo grupo o João é o fundador. Sim, acho que sim. O João é o fundador. Eu estava lá e vi isso aqui. O João é o fundador do grupo Cantares do Zeca, que neste momento já tem 7 anos e pouco. 7 anos e 3, 4 meses. Exatamente. E pronto, e o João continua a fazer a coordenação deste grupo, da APO Sénior, isto já nos faz depois a ligação aqui para a APO Sénior. Portanto, eu acho que fazia sentido ser uma de Zeca Afonso. Mas pode pensar ainda, não tem que ser já. Problema. Mas eu tenho que ir buscar já lá vai o tempo em que eu sabia as letras todas de cor. Agora não sei nenhuma de cor. Mas não é preciso. Vá. Não é preciso saber de cor. Mal de si, João, se tivesse que saber as músicas todas de cor. Esta é, por assim dizer, a canção que o Zeca mais me influenciou, porque ainda há bocado falei sobre as questões sociais em que ele foi realmente mestre,
E esta para mim foi a que me tocou mais, porque acho que tem que tocar a muita gente estes versos: negro, bairro negro, onde não há pão, não há sossego. Vamos ver como é que isto vai. Vai bem. Olha o sol que vai nascendo, anda a ver o mar. Os meninos vão correndo ver o sol chegar, ver o sol chegar. Menino sem condição, irmão de todos os nus, tira os olhos do chão, vem ver a luz. Menino do mal trajar, um novo dia lá vem, só quem souber cantar irá também. Negro, bairro negro, bairro negro, onde não há pão, não há sossego. Menino pobre, o teu lar, queira ou não queira o papá, há de um dia cantar esta canção. Se até dá gosto cantar, se toda a terra sorrir, quem te não há de amar, menino, a ti. Se não é fúria a razão, se toda a gente quiser, um dia has de aprender, haja o que houver. Negro, bairro negro, bairro negro, onde não há pão, não há sossego. Menino pobre, o teu lar, queira ou não queira o papá, há de um dia cantar esta canção. Olha o sol que vai nascendo, anda a ver o mar. Os meninos vão correndo ver o sol chegar, ver o sol chegar, ver o sol chegar. João, muito bom. Aliás, eu não sei como é que o João diz que vai falhar ou que não sabe se vai conseguir. O João é um músico também. Não. É verdade, não, é verdade. Gostava de ser. Até não Mas realmente esta, para mim, é a canção que mais marcou. Há outras, por exemplo, há uma que não cantar alentejano, que não sei tocar, estou a ver se aprendo, que também fala daquele episódio em que a Catarina Eufémia foi morta.
Mas depois- esta foi a primeira. Sim, é aquela que É o marca. primeiro É aquela que amor. marca. E o João é espetacular. O João, para além de tocar bem, o João canta bem, tem uma voz muito bonita, eu gosto muito de ouvir cantar. O João, para quem não sabe, é aquela pessoa, é aquele amigo que grava uma música para cada pessoa quando alguém faz anos e que envia. E parabéns por isso, o João é espetacular nesse e noutros aspectos, mas nesse Obrigado. Vamos tirar daqui para o mundo ver. Então, João, eu ia pegar precisamente por essa questão de a viola foi uma das coisas que acabou por ter que pôr em stand-by por causa da vida, não é? A vida segue. Também, uma altura que trabalhava muito fora, apesar de que eu cheguei a levar para, estou-me a lembrar, Fundão, Covilhã, que às vezes levava a viola porque estava um bocado sozinho e então tocava um bocado. Ok. Mas acaba por ficar ali um bocadinho parte e quando se reforma, quando se aposenta, Sim. acaba por retomar. O que é que mais deixou em stand-by ao longo da sua vida de trabalho? Ou não deixou? Isso, deixei algumas coisas em stand-by. Umas até mais recentemente, outras mais tolas, assim se pode dizer. Quais? Quer dizer-nos? Não é segredo. Não, eu cheguei a ter uma tenda, mas comprei isso na mão há muitos anos, naquela altura, depois do 25 de Abril, da febre e tal. E acabei por dá-la, mas cheguei a pensar em fazer uma coisa engraçada com ela, que era arranjar uma jangada, montar a tenda dentro de uma jangada, em cima da jangada, melhor dizendo, e depois passar assim um fim de semana no meio de uma barragem, no meio do nada, sozinho? à pesca, podia ser com a minha mulher ou coisa do género, mas assim uma coisa diferente. Que acabou por não fazer. Acabei por não fazer. E porque o João também tem esta ligação muito forte com o mar, a água, pois é outra parte que eu gosto. Mais recentemente gostava de, mas falta-me sair o Euromilhões. A quem é que não falta? Falta-me sair o Euromilhões. Bem, não falta ao Ronaldo, e fora. Acho que a maior parte das pessoas é capaz de sair o Euromilhões. Vou comprar uma casa assim, um carro assim. Sim. E eu, aqui, sinceramente, modéstia à parte, a primeira coisa que eu fazia era contratar um secretário. Contratar um secretário? Sim, para tentar pôr em prática algumas ideias que eu tenho. Ok, porque o João tem muitas. O João é este tipo de pessoa. Neste momento tenho uma pena de não poder concretizar, que é tornar o nosso país com pessoas com grande espírito de civismo, que é uma coisa, Portugal é uma coisa fantástica, os portugueses são fantásticos, são extremamente simpáticos, até gostam de falar a língua dos outros, etc. E falta tanto civismo. E era uma coisa tão fácil e tão transversal na nossa sociedade. O que é que o João implementava? Uma ou duas coisas? Algumas coisas, até no comportamento, na condução, na maneira de não se atirar coisas para o chão, na maneira da relação com as pessoas. Nós às vezes falamos que há tanta, como é que se diz, violência doméstica. Eu tenho a impressão que o mundo é civilizado. Acho que não consegue bater uma mulher. Uma mulher e um homem? Até porque há cada vez sim, mais há também mulher e homem, mas é uma porcentagem ínfima. Sim, ainda assim. Agora, há coisas que, se uma pessoa fosse
efetivamente civilizado nunca faria. Eu compreendo. Mas acho que tem que ser coisas nós de não raiz, temos, João. Tem que ser coisas de raiz desde muito nós não cedo. temos sentido de responsabilidade, de respeito pelos outros. Se alguém bater num carro e se não tiver ninguém a ver, vai-se embora e isso é horrível. Acho que já quase toda a gente tem que ter feito isso. Isso é uma sociedade pior do que individualista. E já agora, em termos de sociedade, na minha opinião, esta eleição do Trump, isto foi um regredir Vais cortar isto, porque da depois, sociedade. se criticamos o Trump, ainda acontece alguma coisa à nossa alcunha. Acho que não, porque acho que isto é. Ninguém nos vê. Toda a gente sabe. É que, falar no Trump, mas com esta situação de uma intenção de poder, até de uma forma geopolítica, estamos a regressar às conquistas, quando foi formada, quando nós começámos a pertencer à União Europeia, eu pensei assim, bom, meia dúzia de anos, vai haver a União Africana, a União Sul-Africana, a União Asiática, e depois o mundo vai ser perfeito, vai ser governado, vai ter apenas um governo, e havendo um governo não vai haver mais guerras, não vai quer dizer, se todos tiverem, se o planeta tiver fome, todos têm fome, se não tiver, ninguém tem, se todos estiverem ricos, toda a gente tem rico, e toda a gente vai ter direito ao hospital, ao melhor hospital, seja na Cochichina, seja ali no Calhabé, ou essa visão que eu tinha e que se reverviu completamente com esta nova situação do... Eu acho que isto é um bocadinho cíclico. Parece que as coisas melhoram, nós evoluímos um bocadinho e depois acabamos sempre por andar assim em ciclos. Melhoramos, regredimos novamente. Melhoramos, regredimos. Isto é o que eu acho, não estou a dizer que é assim, mas... Em alguns aspectos... Eu compreendo. Estou-me a lembrar até do primeiro computador que eu tive, que era só para jogos, 48K, e tinha lá uma história precisamente em relação aos ciclos. Os ciclos de haver muitas raposas ou haver muitos coelhos. Ou seja, há muitos coelhos, não é? E então as raposas desenvolvem-se de tal maneira, procriam de tal maneira, que comem coelhos, e então os coelhos quase que desaparecem. Mas como os coelhos quase que desaparecem, as raposas depois começam também a desaparecer. Então começam a ver os coelhos. Portanto, essa parte cíclica. Mas aqui, infelizmente, eu não estou a ver que isso seja possível, porque aqui estão interesses materiais imensos. Repare, neste momento, uma coisa que era impensável, a corrida às terras raras, as corridas a locais no mundo estratégicas, belicistas. Sinceramente, eu gostava de acreditar naquilo que a Silvia diz, mas não, infelizmente. Eu acho que isso, mas quando eu digo isto é no sentido de parece que nós, humanos, acabamos sempre por repetir erros do passado. Claro que sim, noutro tempo, noutra época, com outros meios, com outros objetivos, mas andamos sempre nisto. Parece que não aprendemos. Olha, eu lembro só daqui de um caso muito recente, que foi a pandemia, que todos vivemos, não é? E naquela altura toda a gente aprendeu montes de lições com a pandemia. Porque eu aprendi a dar mais valor a isto, ou porque eu aprendi a... Pronto, toda a gente aprendeu muita coisa. Sim. Eu não sei se o João se apercebeu disto ou não, mas entretanto já toda a gente esqueceu isso outra vez. Tudo aquilo que se aprendeu há tão pouco tempo e foi vivido de forma tão intensa, já se perdeu. Eu acho que é neste sentido. Se entretanto enfrentássemos, por exemplo, outra pandemia,
Eu acho que provavelmente, se calhar as pessoas já não se lembrariam daquilo que tinham aprendido previamente e não implementariam da mesma forma. Pronto, é neste sentido. Eu acho que em vez de estarmos constantemente em melhoria, acabamos por progredir. Mas acho que isto tem a ver com a natureza humana também. E acho que isto estava pano para mangas. Sim, dava. Eu estou-me a lembrar de uma entrevista há pouco tempo, de Miguel Sousa Tavares, que com toda esta situação, esta alteração abrupta, ele disse, infelizmente, eu tive que concordar, neste momento está a haver a cultura do mal. É o do egoísmo, é de não se importar de fazer com que outros sofram. Não vale a pena falar na Palestina e coisas do género, mas parece que está a instalar-se isso, a cultura do mal na sociedade. E que parece estar a ser moda. O problema é que parece estar a ser moda, parece estar a ser muito bem aceito. É porque eu acho que isso se propaga um bocadinho a nível global e nós vemos lá, pelos exemplos dos próprios políticos ou das grandes nações, sim, etc. Mas depois acho que a nível mais individual, nós próprios alimentamos um bocadinho isso e tem a ver com o uso das tecnologias. Porque as próprias tecnologias que são hoje parte da nossa vida, a nível da juventude, principalmente, e que são eles o nosso futuro. Eu estou a falar como já se não... Ainda sou jovem, não sou? E o João também. Mas eu sou 80. Mas imaginem, eles estão cada vez mais fechados. É altamente assustador. A forma como se vive das redes sociais e isso leva a um egoísmo muito grande. É uma coisa estranha. É uma espécie de isolamento partilhado. Olha, era mesmo isso que eu estava a pensar, só que as minhas palavras era uma solidão no meio da multidão. Sim, pronto, quero dizer o mesmo. Exatamente. É isso mesmo. Não sei, isto deve ser do foro dos psicólogos. Esta sociedade que está a desenvolver, que está a privilegiar a parte solitária e o egoísmo, a competição exacerbada, o primeiro sempre em tudo. Sim. E isto é realmente a sociedade que nós estamos a desenvolver. Isto sempre primeiro, lembrando de uma das pessoas que também me influenciou na minha vida. Todos nós sofremos influências. Eu estive sempre, eu pratiquei pelo menos 3 modalidades federadas e pronto, ligado também à pesca de competição. E eu lembro-me que quando jogava futebol, que ali numa terra aqui perto, 30 km, em que os adeptos sempre muito fanáticos, entre aspas, e ficavam muito escandalizados quando eu utilizava uma frase do pai dos Jogos Olímpicos Modernos, o Pierre Coubertin, em que dizia: não interessa ganhar, o que interessa é competir. Era um escândalo quando eu dizia isto, porque as pessoas pensam cada vez mais, não interessa só ganhar, podemos ganhar de qualquer maneira, nem que seja a batota. E nem que seja a perder, até quando perdemos nós ganhamos. Nem que seja fazendo batota, o que interessa é ganhar. Isso é uma sociedade, não sei, acho que não faço parte dela. Pode não concordar com muita coisa, mas faz. Eu ia perguntar, João, e agora que estamos a falar disto e desta questão das tecnologias, porque o João acompanhou e viveu e tem essa felicidade de saber e poder comparar aquilo que é viver sem tecnologias e viver com tecnologias.
O João acompanha o início, o aparecimento dos telemóveis, dos Sim, computadores, etc. Portanto, na sua infância não havia nada disto. Como é que se vivia? O que é que... Porque hoje em dia nós vemos isto, as crianças e jovens, muito tempo nos computadores, redes sociais, jogos, etc, etc. Como é que era? Como é que era na sua altura? O que é que... Nós divertíamos com muito pouco. Muito pouco. Eu era um rapaz pobre, apesar de que era, como quero dizer, era, do meu ciclo de amigos, talvez fosse dos mais ricos dentro de todos nós que éramos mais pobres, bastante pobres. Mas nós andávamos ao arco, ao peão, nós conseguíamos estar uma tarde a jogar, a aproveitar uma casca de laranja, um bocado de uma casca de laranja, a tirar assim porta a porta, coisas que impensáveis hoje. Eu lembro-me que há meia dúzia de anos ofereciam a um jovem, pai, de 10 anos, um peão, e ganhei uma grande frustração, porque sei que ele nunca aprendeu. Nunca aprendeu? Não. Havia coisas muito giras que nós fazíamos também, que chamamos-lhe papagaio. Nós chamávamos de estrela, porque era um hexágono com folha de papel de seda, com umas canas secas cortadas, que nós fazíamos, e que depois, quando estava vento, nós punhamos aquilo, e era engraçado, porque às vezes a cauda tinha que ser maior ou mais pequena, tínhamos que ajustar, mas aquilo era feito por nós, e não íamos à papelaria comprar super cola 3, nem nada. A cola que nós fazíamos era, aproveitávamos da resina de algumas árvores, ou então roubávamos, entre aspas, um bocado de farinha lá em casa e fazíamos cola com farinha. Portanto, é uma época completamente diferente. Mas eu lembro de um amigo que nós tínhamos, rico, que nunca me esqueci desta situação. Ele tinha todo o tipo de brinquedos. Okay. E então nós íamos lá para a casa dele, às vezes 3 ou 4, ainda por cima, porque a mãe era simpática, e lá nos davam um eixozinho de vez em quando. E então o que é que acontecia? Ele dava-nos para brincar os carros mais sofisticados, de corda, mais bonitos, mais novos, e eu brincava com os carros que ele transformava. Uma roda de uma carroçaria do outro. Portanto, ali via-se que, apesar de ele ser um indivíduo com grandes posses, ele era uma criança com imaginação e com criatividade. Tal como o outro núcleo. E como nós éramos também, quando não tínhamos acesso a esses brinquedos de primeira. Não havendo brinquedos, mas isto parece que é aquilo que se diz isso é o que vocês dizem. Não, nós jogávamos com uma bola de trapos. Se conseguíamos cotizarmos e arranjar uma bolazita de borracha, tínhamos que a esconder, porque os nossos pais, se vissem a bola nunca mais desaparecia, porque a bola era sinónimo de estragar os sapatos. Claro, apesar que eu tinha pelo menos 2 amigos que jogavam futebol descalços, e disputavam a bola se calhar com mais virilidade do que eu calçava. E que foi sempre uma coisa que me meteu espécie. Eu lembro-me de uma vez até querer exigir à minha mãe de querer também andar descalço, para ser igual aos outros. Mas ainda hoje os meus pés são muito sensíveis. Então não estou muito bem. Jogar a bola, então nem pensar. Mas andar descalço ainda fiz alguns ensaios. Achava piada, queria ser igual. Sim. O João tem saudades desses tempos, de infância? Guardas com carinho, tem saudade? Sim. Porque foram tempos provavelmente muito bons, mas com muitos desafios.
isto não é saudosismo, mas aquele saudosismo que patético, que não tem interesse nenhum. Isto não tem nada a ver com dizermos assim, mas há que aceitar a evolução, e eu aceito perfeitamente a evolução, mas se nós compararmos a pessoa isolada de volta destes dois dedos no teclado, e por exemplo, quando chovia, na rua onde eu vivia, nas partes laterais, aquilo tinha assim um sulco, e a água escorria aí, e nós fazíamos barcos com cascas de noz e com papéis, e fazíamos corridas. Eu não sei, eu acho que isto é difícil de imaginar. Para mim, eu confesso que não é muito difícil, porque eu cresci numa aldeia e nós na altura, quer dizer, nós na altura também não tínhamos ainda computadores, nem nada, já bem mais tarde. E nós brincávamos assim, eu brinquei na rua durante muito tempo e improvisávamos as nossas brincadeiras também. Já tínhamos brinquedos, é certo, tínhamos muitos brinquedos. Sim, já tinha o laúpe, essas coisas assim. Quem? O laúpe, aquela coisa que dava... Não, olha que nunca tive isso. Não? Não, nunca tive. Eu já teve? Eu tentei dezenas de vezes dançar com aquilo e nunca consegui. Eu não estou a imaginar. Foi uma frustração enorme, porque via aquela malta da minha idade, raparigas, principalmente raparigas, pegavam naquilo, tal, e eu nunca conseguia. Era moda na altura? Sim. Mas pronto, já era um brinquedo um pouco para além do que aqueles de nós andarmos com as caricas, com os bolinhos, essas coisas assim. Pronto, isto foi na sua infância. E depois a adolescência e a juventude, o que é que o marcou assim? Alguma coisa? Nós já sabemos o João tinha esta paixão pela música, eu sempre fui um visionário, o João aqui muito preocupado com estas questões sociais. Acho que tenho esse defeito, sim. É uma característica, não é um defeito, é uma característica. E aliás, é uma característica que eu tenho impulsionado a desenvolver certos projetos e a fazer várias coisas que o João tem conseguido levar a cabo e isso é bom. Mas falta um secretário. Falta por causa do Euromilhões. Isso não está bem, tens que mudar isso. Mas estava a dizer, há sempre estes interesses sociais. Não estou a ver que tenha. Não assim nada. Assim, qualquer coisa ter parecido com trauma, porque é que eu não fiz isto, não fiz aquilo. Não, mas bom. Não. Quer dizer, eu fiz coisas que gostei de ter feito. Aquela parte em que fui treinador de pesca de competição para jovens, em que levei cerca de uma dúzia deles a campeonatos do mundo. Porque o João foi federado, em três modalidades. Portanto, há bocado disse 3, mas 4. Fui federado em futebol, que aliás sabe que tenho um curso de treinador de futebol. Tem um curso? Tem. Podia ajudar nos treinos. Fui federado em handball, fui federado em ténis de mesa e em pesca de competição. Pois, porque para mim, e o João que eu conheço é precisamente isto. É empreendedor, o João tem sempre que estar a fazer muita coisa. Não é? E sempre foi assim, é uma característica sua. Eu sempre disse que não consigo estar sem estar a pensar. Estou sempre a pensar. Às vezes, até se diz meditar, mas acho que tenho uma necessidade de ter sempre a mente a tentar descobrir coisas, como é que se há de fazer, por exemplo, até em relação ao Cartaz do Zé, que eu tenho algumas ideias em mente, Não, é mesmo, o João criou o grupo Cantares do Zeca, aqui na Apocénia, e está constantemente a inovar. Essa é uma das suas preocupações constantes. O João, em cada ano que se inicia, quer trazer alguma coisa de nova para o grupo. Sim, porque eu acho que já disse
noutros momentos. Na empresa onde eu trabalhei, aprendi esta frase, ou se ilui ou se morre. E por isso a minha tendência para tentar fazer coisas diferentes. Porque no grupo acho que é importante irmos ali, fazermos isto, fazermos aquilo, conviver, sei lá, voltando aos tempos de menino, e que nas férias, o que é que nós vamos fazer? Jogar à bola. Aqui, nesta idade de terra que eu agora tenho, realmente vamos conviver, vamos conversar, vamos passear. Sim. E no fundo é a mesma coisa, lá está, quando éramos crianças e o ato de jogar à bola acaba por ser, é convívio, não é? É convívio. Portanto, tu Sim, mas era mais, um pouco mais restrito. Agora, sim. Agora é mesmo conversar, divertir-nos sem... Sim. Apesar de que eu lembro-me que eu tinha, sei lá, 14, 16 anos, e às vezes juntávamos 3 ou 4, até às tantas da manhã, a filosofar, a conversar sobre coisas do cotidiano, mas que pareciam ou que estavam certas, ou que estavam erradas, ou que podiam ser diferentes. E os putos de 14, 15, 16 anos eram capazes de estar ali às 2 horas de manhã. Era uma coisa boa. Hoje, alguns sobem para cima dos carros. Outro dia contaram uma amiga, ao pé de uns 3 ou 4, precisamente por causa das novas tecnologias, um a filmar, o outro a atirar-se para dentro do contentor do lixo, para depois pôr nas redes sociais. Extraordinário, fantástico. Eu acho que é de uma criatividade. Não, mas esse que o João, por acaso, esse que o João está a dizer agora pronto, tem a sua graça, pronto, enfim, o conteúdo vale o que vale, mas tem a sua graça. Não, mas por exemplo, eu não sei se o João acompanhou, está a ver aí eu não sei se acompanhaste, um caso de um influenciador digital, um grupo que violaram uma jovem. 3 ou 4. E divulgaram isto nas redes sociais amplamente. E pior, eu não vi. Mas acho que muita gente assistiu, ninguém denunciou, portanto, aliás, acho que é um caso que agora está aí muito. Não, eles já foram ouvidos, os juízes. Foram ouvidos, eu não sei agora como é que está. Mas sei que eles houve até quem se revoltasse, porque eles foram para o centro de liberdade. Exatamente, pois a questão é precisamente essa. Bem, enquanto eles ainda saltam para os contentores do lixo, vá. Mas de qualquer modo era preferível ficarem a filosofar. Muitas das vezes aparece, principalmente em escolas, filmarem pancadaria aos pontapés da cabeça cada vez mais e no peito de uma rapariga. Isto é horrível. João, eu ia perguntar-lhe há bocadinho, voltando aqui atrás, ainda se relaciona, já está com pressa porque tem que ir com ensaios. Ainda se é que horas? 5h15. Já são? Faltam 10 minutos. O João ainda se relaciona com esses amigos com quem costumava passar tempo na sua infância, juventude? Sim, alguns. Mantém contacto. E infelizmente por isso que há uma tendência, não é o meu caso, porque quando a minha casa não é grande, não tem grandes condições, mas tenho uma mesa cá fora e num bom tempo tenho aquilo dá para cerca de 10 pessoas e fazemos lá muitos convívios, até aquele casal que tocou e cantou, que é de Valdecama, tem vindo cá, e eu e pessoas amigas, até ligadas à Conselha. Eu já lá vi umas sardinhas. Temos lá ido a fazer uns piqueniques. Há muito pouco tempo, um amigo que eu já não via há muito tempo, e que, aliás, que não falava há muito tempo, mas há décadas, talvez há mais de 20 anos, lembrei-me que tinha o contacto da irmã, e pedi à irmã e deu-me, e eu falei com ele, tivemos para ali uns 20 minutos
à conversa, a lembrar-nos dos tempos em que nós jogávamos bola na rua e quando vinha a polícia lá tocávamos na bola e tínhamos que fugir. Foi uns 20 minutos muito giros. Oh, João, então, e porque temos pouco tempo, porque eu tinha aqui uma coisa para conversar com o João uma vez, porque o João é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, é uma pessoa que eu prezo muito, que admiro, por tudo isto, pelos seus ideais, pela forma como é amigo, genuinamente, e como se preocupa com as pessoas. E pelos projetos que aqui desenvolve. E o João é a APO Sénior. Nós pensamos em APO Sénior e é impossível não. Para mim, é impossível não pensar no João como uma das nossas caras. Eu há bocado disse que na minha vida, grandes influenciadores, também, por exemplo, a sua cantora, o meu pai. Por as suas qualidades de trabalho, minha irmã mais velha, pessoa muito culta e ensinou também algumas coisas. Sim. Mas também o Zeca Afonso, mas também posso dizer que a APO Sénior também me foi muito útil em relação ao meu desenvolvimento social. Acho que também aí com todas estas convivências, com tudo o que gira à volta, eu também aprendi a ser mais solidário, talvez, e claro que todos somos iguais, e há uns que agem de uma maneira e outros de outra, mas eu achei que era bom também para mim uma certa maneira de estar e de ser, porque isso também foi excelente para angariar imensos novos amigos que eu angariei aqui. Alguns deles excelentes amigos. Portanto, o João, e era um dos pontos onde queria chegar, acaba por encontrar na entrada na reforma, não é? E na vinda aqui para a APO Sénior, porque eu não sei se foi logo na mesma altura que não, foi passado uns tempos. Passado uns tempos em que isto para mim foi uma tábua de salvação. Eu não tenho recurso nenhum a dizer que depois da reforma e depois do período de euforia, eu comecei a ficar mais em casa, a beber mais que é absolutamente normal e é o padrão. É o padrão. A psicologia diz isso. Por isso é que eu acho que já falei uma vez consigo. As pessoas deviam ser visitadas por nós, a APO Sénior, antes de se formarem. Pelo menos 2, 3 visitas antes de formarem. É um bocadinho o objetivo deste podcast, é sensibilizarmos as pessoas e também falarmos sobre aquilo que foi para vocês entrar numa reforma e essas experiências. Claro, há quem tenha tido experiências mais positivas, mas é muito comum haver precisamente este período de lua de mel em que a pessoa está muito feliz, estou formado, vou fazer tudo o que eu quiser. Exato. E depois passar precisamente por esse período em que acaba por ficar, diria, num estado mais expressivo, mais melancólico, mais solitário, mais... O que é que sim. E também é importante esse tipo de partilha de experiência. Claro, isto, para mim, como digo, foi excelente, porque tudo se foi desenvolvendo. Encontrei aqui algumas pessoas fantásticas, que algumas com mais reservas, mas outras mais espontâneas, afáveis. Há uma pessoa aqui que eu chamo por nome, mas no meu telemóvel tenho como afável. É sério? É sério. Quem é? Quer dizer? Foi a Margarida. A Margarida? A Guida. A Guida Pessanha? Sim. Ai, eu não sei. Portanto, eu fui na primeira turma. Eu também, o João foi meu aluno. Exatamente, foi a primeira disciplina. A primeira disciplina foi a informática. Olha, parecemos dois velhinhos a recordar as coisas. Portanto, pessoas tal e qual como a Guida, há aqui
pessoas com as quais eu tenho enorme consideração e sei que também há muita gente aqui que também tem consideração por mim. Isto para quem vive e para quem quer viver, isto é fundamental. Bem, eu acho que o João, sem ter que lhe perguntar, já acabou por deixar uma mensagem para quem se está para aposentar ou para quem... Sim. Isto é muito bom. Não há pós-sénior, não estamos a falar da pós-sénior aqui, estamos a falar de... porque isto não é publicidade, quem vai passar por quem está nessa transição ou quem está para passar brevemente por essa fase, ficar com esta ideia de que é importante procurar alguma coisa mais depois, não é? Não se deixar ficar ali pela... Sim, isto é única, não digo, mas é uma das maneiras mais fáceis de continuar a viver. Porque com a reforma há uma interrupção. Sentiu isso muito? Eu detesto rotinas, mas há boas rotinas. E aqui a participação na Apocénia é uma excelente rotina, porque nos obriga, entre aspas, a ir ali, falar com este, falar com aquela, falar com o outro, participar nisto, participar naquilo, gostar de fazer isto, gostar de fazer aquilo. Portanto, está sempre em movimento. E é precisamente a grande diferença de uma boa reforma para uma má reforma, é estar em movimento ou estar parado. Ótimo, João, excelente. Acho que o conselho é ótimo para quem nos estiver a ouvir. E, João, digam qual é aquela frase que costumam utilizar para a apocénia. O João tem uma frase, o João é muitas frases. É que o João é uma pessoa muito culta e então sabe as frases das pessoas, já aqui mencionou várias, mas o João também tem uma. Eu tenho pena de me ter esquecido aquela que escrevi quando estava no coro, ali à entrada, mas esqueci. Mas aquilo que eu digo a pessoas amigas quando se fala em Universidade Sénior, é que eu digo que a Apocénia é uma espécie de fábrica onde se produz momentos felizes. Exatamente. Onde se produzem momentos felizes. Exatamente, eu já disse isso muitas vezes e eu gosto muito. E partindo do princípio que a felicidade absoluta não existe, mas sim a felicidade mede-se por número e pela intensidade dos momentos felizes. Exatamente. É isso que eu penso. Obrigada, João. Falta uma coisa, falta dizer o nome do podcast. Já sabe como é que se chama? Não viu os episódios, mas sabe. Ups quê? Ups, não sei. Ups, reformei-me. Não sei, mas é... Diga a cantar e a tocar. Está bem, ups, reformei. Não, mas eu podia dizer com a viola. Ele vai dizer agora, não tenho tempo. A sério. Muita gente pode chegar atrasada, mas o João não pode. Eu sei, porque é o coordenador do grupo. Sim. João.